por ser um dos materiais mais fortes, mudou o curso da história, moldando a nossa civilização e a forma como vivemos. O aço é o elemento crítico por trás de 3 ícones da arquitetura norte-americana: a Ponte de Brooklyn, o Gateway Arch e o Empire State. Mas os cientistas de hoje estão reconstruindo a estrutura molecular do aço, criando novas formas com o potencial de construir obras mais altas, maiores, mais fortes. Conheça agora a ciência do aço. Obras incríveis. Aço. Versátil. Durável. Flexível. O aço é um divisor de águas do mundo moderno. Se você acha que o aço não é essencial na sua vida diária, pense de novo. O aço tem tamanho impacto em nossas vidas que, sem percebermos, está em quase tudo que se usa. Você acorda de manhã e abre sua torneira. Na torradeira que você usa, é tudo de aço. Os carros que dirigimos, os aviões, navios, todas essas coisas são feitas de aço. Eu pediria a quem não tem certeza da importância desse material para olhar para o seu dia a dia e contar o número de vezes que toca em algo de aço em um período de 24 horas. O mundo produz quase 1 bilhão de toneladas de aço a cada ano. As características únicas do metal explicam a sua enorme versatilidade. O aço pode lançar um avião às nuvens com a mesma facilidade que conserva alimentos. Suas aplicações são inúmeras e variadas. É um material fantástico com muita flexibilidade. O único limite do design e da utilização é a imaginação da mente humana. Mas antes de um arranha-céu ser erguido, antes de cirurgiões manusearem seus bisturis ou de um amortecedor ser instalado em um carro, o aço precisa ser criado. Diferentemente do ouro ou da prata, o aço não é um elemento natural. Para criar aço, é preciso a participação do homem. O aço é feito a partir da alteração do nível de carbono no ferro. Aquecendo o ferro a pelo menos 2.800 graus, ele passa do estado sólido ao líquido. Essa transformação força os átomos de carbono a se separarem dos átomos de ferro. O resultado? Ferro fundido. Mas o índice de carbono no ferro deve ser exato. Em excesso, vai torná-lo duro e quebradiço. Pouco carbono vai tornar o aço muito maleável e incapaz de aguentar peso. A força motriz por trás da produção do aço é a usina. Ao redor de todo o planeta, fábricas produzem o aço que vai moldar o nosso mundo. A coisa mais difícil que as pessoas podem não entender é exatamente como o aço é feito. Tudo começa com o minério de ferro retirado das minas e trazido ao coração da usina, a fornalha. Na fornalha, a matéria bruta é derretida e depois é enchida com ferro fundido. A fornalha é drenada. Leva 6 horas para o ferro viajar pela fornalha e sair pela abertura como ferro líquido. Depois ele corre para a nossa calha de ferro, que é como um reservatório. Depois de derretido, o ferro é tratado com injeções de oxigênio. O lugar onde estamos agora é chamado de PBO, o que significa Processo Básico de Oxigenação. O que acontece aqui? O oxigênio é injetado a velocidades supersônicas e remove todas as impurezas, deixando o aço com um alto grau de pureza. O aço líquido purificado é colocado dentro de um container gigante e transferido para a fornalha metalúrgica ou LMF. É onde o aço é customizado para servir a praticamente qualquer necessidade de uso. Elementos e ligas são adicionados para dar ao aço traços específicos de força, durabilidade ou flexibilidade. Quer construir um submarino que suporte a pressão sob 300 metros de água e temperaturas próximas do ponto de congelamento?
comece com pequenos níveis de carbono e adicione tungstênio para adquirir máxima resistência à pressão e ao frio extremo. Procurando uma faca para fatiar sem esforço um bife grosso, adicione um pouco de cromo para obter aço inoxidável forte, suave e leve. Precisa levantar um arranha-céu capaz de suportar ventos com uma força de 320 km por hora? Adicione elementos incluindo manganês e vanádio para obter força e flexibilidade. O mais incrível em relação ao aço é que quase não há limites para ele. Para engenheiros e arquitetos, o aço é mais precioso do que o ouro. Quando ele surgiu, abriu possibilidades com as quais os engenheiros e arquitetos só tinham em sonho. Seja uma tela para cerca, a lâmina de um barbeador ou a viga de um arranha-céu, cada aplicação tem a sua receita própria. Após deixar a fornalha, a correta mistura de aço agora é colocada em tonéis com 4 metros de largura e pesando aproximadamente 100 toneladas. Esses recipientes cheios de líquido são então transportados para o processo caster, onde o aço ganha sua forma. Conforme o aço líquido passa pelo processo, é coletado por pesados moldes. Os moldes podem transformar o aço no que os clientes quiserem. Podem ser lingotes para uma máquina de perfuração de petróleo, chapas para o chassi de um carro ou vigas para um estádio esportivo. Diga o que quer e o processo caster pode moldar. Para alguém que nunca viu uma operação de produção de aço antes, a forma que sai de um processo caster já foi descrita por algumas pessoas como a velha máquina Play-Doh, de fazer massinhas com as quais as crianças costumavam brincar. Há um molde que dá forma ao aço, e quando ele solidifica, saindo do molde, vai tomar aquela forma. Dentro do molde, o aço esfria e se solidifica. O líquido antes derretido volta a um estado forte, sólido e é preparado para entrega. O aço que sai daqui pode ir para qualquer lugar: escola, biblioteca, edifício, estádio, shopping center. A produção do aço se aprimorou ao longo de milhares de anos. Durante séculos, ninguém podia aquecer grandes quantidades de ferro a 2.800 graus, e isso tornava a produção de aço inicialmente não confiável. Só depois de 1850, o engenheiro Henry Bessemer descobriu a tecnologia que torna isso possível. Em 1856, Bessemer aquece o ferro de uma nova maneira. Ele cria um forno com 6 metros de altura e injeta oxigênio através de orifícios em sua base. O oxigênio causa a combustão, elevando a temperatura para os 2.800 graus necessários. O calor extremo permite então que o ferro derreta e que os átomos de carbono sejam consumidos. Agora, a produção em massa de aço é possível. O ferro contém muito carbono. Para transformá-lo em aço, é preciso haver uma forma de tirar o carbono do ferro e separar os dois. Antes do conversor Bessemer, as pessoas que trabalhavam com aço demoravam até uma semana para produzir 1 tonelada. Hoje, eles podem produzir essa mesma quantidade em cerca de 15 minutos. Praticamente de um dia para o outro, a capacidade de produzir aço em massa torna o material largamente disponível. A engenhosidade de Bessemer vem junto com a Revolução Industrial. A civilização ocidental quer crescer para encontrar novas formas de criar infraestrutura e se expandir. O aço poderia ser a resposta. Mas esse avanço não é bem recebido por todos. Para alguns engenheiros, o aço ainda é um material não confiável. O século XIX era a era do ferro. O ferro deu origem aos edifícios e pontes que o cercam. Mas a fé de um homem no aço virá provar a sua força ao mundo. Esse novo material encontra uma oportunidade nas margens da cidade de Nova York. Em 1860, Nova York e o Brooklyn estavam em lados opostos, separados por 500 metros. Precisavam de uma passagem para o comércio e o transporte. Para cruzar o East River, se voltaram para o aço. Estendendo-se por 500 metros sobre o East River, em Nova York, a ponte de Brooklyn é o marco da engenharia. A um primeiro olhar, pode parecer que o principal suporte da ponte é de pedra. Mas, na verdade, é o aço que empresta sua força a essa ponte.
A quase 91 metros no ar, apenas 4 cabos suspendem uma rodovia inteira por sobre a água. É um testemunho do poder do aço. A ponte é uma importante artéria de transporte e comércio há mais de um século, mas poucos percebem que a sua construção ajudou a mudar o mundo. A ponte de Brooklyn significa a chegada de um novo material para a construção, o aço. Nova York, 1860. O céu sobre o East River está vazio. As cidades de Brooklyn e Manhattan ficam em margens opostas, separadas pela água. A única forma de chegar ao outro lado dos 500 metros é por barco. Mas os barcos que transportam os passageiros e o comércio não são confiáveis. Às vezes leva-se mais de 3 horas para cruzar o rio e durante o inverno as águas congeladas podem causar uma paralisação do tráfego. Às vezes, no inverno, a água congelava e o transporte tinha de ser interrompido. Não havia como chegar à cidade. Nova York precisa de uma solução melhor. Durante décadas, os engenheiros sonharam construir uma ponte que unisse o Brooklyn a Manhattan. Mas havia um problema. Construir uma ponte de ferro ou pedra, materiais populares da época, significava que os pilares iam ficar dentro do rio para sustentação. Esses pilares tornariam impossível que os navios entrassem no porto de Nova York vindo do Oceano Atlântico e isso prejudicaria o comércio. Eles sempre quiseram construir uma ponte no East River, mas era impossível fazer isso com ferro ou alvenaria. Surge John August Roblin, engenheiro civil. Em 1867, Roblin cria um design para a ponte que muitos acharam impossível. Ela vai ligar uma margem do East River a outra, sem bloquear a passagem dos navios. O segredo? O aço. Roblin insiste que a força relativa do aço pode ser transformada em cabos resistentes, capazes de suspender a enorme ponte sobre o rio, permitindo a passagem livre para os navios. A ponte não poderia ter sido construída de ferro porque não era forte o bastante. O aço tem o dobro da força do ferro. Seu plano inovador é visto com dúvida. O aço moderno ainda estava na sua infância e não havia sido comprovado para construções em larga escala. Alguns engenheiros duvidavam de sua força. Os engenheiros conheciam o aço, mas não o achavam confiável até que John Roblin resolveu usá-lo. Ele era um visionário. Muitas pessoas o acharam louco por usar aço. As pessoas na época diziam que era impossível, duvidavam. A ponte de Brooklyn, entretanto, deu vida ao crescimento do aço estrutural. Foi o início. A declaração de Roblin de que uma ponte suspensa por aço poderia cruzar o East River parecia tão ousada quanto a de John Kennedy, 100 anos mais tarde, ao prometer que mandaria o homem à Lua. A ponte de Brooklyn seria a chance de comprovar o reinado do aço, ou de colocar um fim nele. Roblin sabia que o aço seria o metal do futuro, mas a cidade de Nova York estava em seu caminho. As pessoas do século XIX tinham vasta experiência em pontes que caíam. Em média, 25 pontes caíam a cada ano. Seria uma atitude corajosa sugerir o uso do aço. Mas não se tratava apenas do medo de cair em pontes. Os políticos também expressavam dúvida quanto à necessidade de uma ponte sobre o East River. Em 1869, os ventos políticos mudam em Nova York e o design de Roblin é aprovado. A construção da ponte de Brooklyn tem início em janeiro de 1870. Todos os olhos se fixam no East River. É um espetáculo que a cidade nunca viu. Mas a construção também levanta uma questão. Seria o aço tão forte quanto Roblin acreditava? Roblin usa então 4 cabos de aço, cada um com cerca de 950 metros para ligar o East River de uma margem à outra. Os cabos sustentarão a estrada a mais de 40 metros de altura sobre a água. Uma série de suspensores verticais de aço e de escoras diagonais conecta a estrada aos cabos da suspensão e prende-a no lugar. 4 cabos da suspensão carregam o peso da estrada. Há 19 cordões dentro de cada cabo,
contendo 278 fios que medem apenas 3/16 de polegadas em diâmetro. Um feixe de 20 fios mede menos do que uma moeda de 1 centavo. E no total, são 5.282 cabos de aço dentro de cada cabo da suspensão. Juntos, os 4 cabos podem suportar quase 1.000 toneladas de peso, aproximadamente o equivalente a 16 aviões Boeing 727 com lotação máxima. A força combinada do aço tornaria a ponte de Brooklyn uma das pontes mais fortes de sua época. Mas um problema persiste. O aço pode ser mais forte que o ferro, mas eles têm em comum uma fraqueza: a corrosão e a ferrugem. A deterioração que ataca pontes de ferro também ameaça a criação de Roebling. A solução é um processo de proteção pouco conhecido: a galvanização. Ela envolve os cabos de aço da ponte com um revestimento protetor de zinco. O zinco age como uma armadura contra os elementos naturais, criando uma barreira entre o aço e East River. Ao todo, 22.000 quilômetros de cabos de aço, o suficiente para cruzar os Estados Unidos 5 vezes e pesando quase 3.000 toneladas, são usados na ponte, cada um deles feito de aço galvanizado. 100 anos depois, esses cabos de aço ainda estariam livres de ferrugem e corrosão. A ponte de Brooklyn é o testemunho da inovação do design de Roebling e do material no qual ele tanto acreditava. O aço galvanizado tornou imune à ferrugem. Se os cabos da ponte de Brooklyn não fossem galvanizados, a ponte já não estaria lá. Infelizmente, Roebling nunca soube do impacto duradouro da sua criação de aço. Ele morreu em 1869 em um acidente no canteiro de obras da ponte. A construção ficou a cargo de seu filho, Washington. Ele levaria mais 14 anos para ver a ideia do pai realizada. Exaltada como a 8ª maravilha do mundo, 150.000 pessoas cruzaram a ponte de Brooklyn no dia de sua inauguração, em 24 de maio de 1883. A ponte une Brooklyn a Manhattan e também anuncia a chegada da Era do Aço, colocando fim às dúvidas sobre o uso desse material em grande escala nas construções. A ponte de Brooklyn serviu ao importante propósito de convencer as pessoas de que o aço era um material viável. O uso do aço galvanizado na ponte de Brooklyn é uma das marcas de seu design. Sem ele, ela não existiria hoje. Mas a ponte de Brooklyn é apenas o começo. Hoje, o aço galvanizado não é mais revolucionário, mas ainda é indispensável. Sua cobertura protege, tornando-o resistente à ferrugem e à corrosão. O aço galvanizado encontrou utilização de carros a fios elétricos. Galvanizar o aço não é nada além do que pegar essa folha de aço e mergulhá-la em um banho de zinco derretido. Esse zinco na superfície do aço é que protege a porta do seu carro ou outros acessórios contra a ferrugem. O aço galvanizado é usado principalmente na indústria automotiva para proteger a carcaça dos carros contra a ferrugem, protege os carros do clima e assim eles duram muito mais tempo. De estradas a telhados, as aplicações do aço galvanizado vão muito além do automóvel. Também é usado na indústria da construção, nos edifícios de metal. Os acessórios de metal que serão colocados nas paredes são de aço galvanizado. Os pregos usados para segurar o revestimento das paredes, as calhas que escoam a água da chuva, tudo é fabricado de aço galvanizado porque ele resiste ao clima melhor do que qualquer outro material. Com tamanha variedade de aplicações, os cientistas trabalham para aperfeiçoar a produção de aço galvanizado. Nosso centro de pesquisas está trabalhando no desenvolvimento de novos tipos de aço. Estamos constantemente pesquisando novas formas de adicionar elementos ao aço básico para torná-lo mais forte, mais flexível, para que assim possa encontrar novas e desafiadoras aplicações. Atualmente, pesquisadores nos Estados Unidos têm uma nova arma na luta para melhorar o processo de galvanização: o simulador de galvanização. Aperfeiçoar o processo de produzir o aço dentro da fábrica seria caro e consumiria tempo. Para economizar material,
E incontáveis horas-homem, os pesquisadores fazem experimentos nesse modelo em pequena escala. O simulador do processo de banho quente nos permite pegar pequenas amostras de aço e colocá-las em um banho de zinco derretido e expô-las ao mesmo processo que nos custaria tonéis de 20 mil quilos de aço e que teria que ser feito nas nossas instalações. A vantagem do simulador é que podemos levar esses parâmetros às nossas fábricas e melhorar os processos com o que aprendemos com o simulador. O que estamos fazendo é tentar determinar como cobrir o aço de alta potência que estamos produzindo hoje. Usando uma amostra de aço de 10 centímetros no simulador, os engenheiros podem aperfeiçoar as técnicas que criarão chapas de aço galvanizado com mais de 7.000 metros de comprimento para escadas, canos e conveses. Esse simulador é único. Fazemos vários experimentos que ninguém mais pode fazer. Para reproduzir o processo de galvanização da fábrica, os pesquisadores recolhem as amostras de aço direto da fonte. Uma vez coletadas, as amostras são levadas ao laboratório para passar pelas 10 etapas do processo de teste. Temos de limpar o aço antes. Colocamos as peças de 12 por 20 centímetros com o acoplamento térmico lá dentro, fechamos a porta e começamos a limpeza. Usamos aquecimento infravermelho para aquecê-lo. Com o aço limpo e aquecido, é hora de colocar uma amostra no banho de zinco. Mantemos o zinco derretido a 460 graus Celsius. Então colocamos o aço nessa temperatura, o deixamos lá, o estabilizamos e depois o levamos ao banho de zinco. A amostra perfeita é aquela que fica uniformemente coberta pelo zinco. Se bem-sucedidas, os pesquisadores transferem as técnicas que aperfeiçoaram no laboratório para a usina de aço. O futuro do aço é ter ainda mais força, diâmetros menor e maior resistência à corrosão. É isso que estamos tentando fazer com o aço, que ele tenha um desempenho melhor por mais tempo. Se não fosse o simulador, esse trabalho não seria tão interessante. É uma ferramenta única que nos permite fazer experiências. O aço galvanizado pode não ser muito conhecido, mas sem a pesquisa dos engenheiros e sem o aperfeiçoamento do aço, não teríamos caixas de correio, cabos e estruturas como temos hoje. De pontes a clipes de papel, de para-choques a portas, o aço galvanizado é perfeito para várias utilizações devido à sua superfície macia e sua resistência à corrosão. Nas décadas seguintes à construção da ponte de Brooklyn, o uso do aço se espalhou pelos Estados Unidos. O aço mudaria paisagens, ligando grandes distâncias e alterando silhuetas. Esse material deu aos engenheiros uma nova ferramenta para realizar designs inovadores. São 77 andares sobre as calçadas de Nova York e foi construído com mais de 21.000 de 300 metros de altura. O edifício da Chrysler é um grande feito da engenharia. Quando foi inaugurado em 1930, era o prédio mais alto do mundo. Mas a característica mais importante desse arranha-céu Art Deco não é a sua altura, e sim o apêndice épico que o adorna. O edifício da Chrysler não precisa de apresentação. Passando por ele ou vendo ao longe, ele reluz como uma pedra preciosa. Seu brilho característico não seria possível sem um material especial, o aço inoxidável. O edifício da Chrysler é uma das primeiras estruturas a usar o aço inoxidável no mundo da arquitetura estética. Mais de 75 anos depois de sua inauguração, o belo pináculo em Art Deco não mostra sinais de desgaste. Nenhuma de suas 4.500 chapas de aço inoxidável foi substituída. Elas continuam a ser um brilhante exemplo das propriedades moleculares únicas desse tipo de material. Lustrosas, estéreis, resistentes à corrosão, quase impossível de enferrujar. O aço inoxidável é a visão brilhante do aço moderno. Sua origem é simples e prática. Inglaterra, 1912. O metalúrgico Harry Burley procura uma forma de evitar que o cano de armas enferruje após uso constante.
Quando ele combina o elemento cromo com índices precisos de carbono, o resultado é um aço que resiste a manchas e erosão. O segredo do aço inoxidável está numa película de óxidos de cromo que o envolve. Essa película é gerada quando o aço com baixo índice de carbono é combinado ao cromo e exposto ao oxigênio. A película dá ao aço inoxidável a força da resistência. Ele tem até mesmo o poder de se restaurar. Se a película for arranhada, o cromo exposto rapidamente reage com o oxigênio no ar e reconstrói a camada protetora. Ao contrário do aço galvanizado encontrado na ponte de Brooklyn, o aço inoxidável não é um revestimento, é um tipo específico de aço. A resistência do aço inoxidável à ferrugem e à corrosão melhorou a vida no século XX. Desde itens do dia a dia que não se desgastam após uso repetido, às ferramentas da medicina moderna. O aço inoxidável tanto é ideal em pequena escala, como, desde a sua invenção, no uso como uma ferramenta de construção. E o aço inoxidável se provaria capaz de ser o material principal de um novo tipo de arquitetura. Terminado em 1965, o Gateway Arch, em St. Louis, tem mais de 200 metros de altura e projeta uma sombra nas planícies americanas. Este exemplo reluzente é mais do que um monumento à expansão para o oeste do que imaginavam seus designers. É também um testamento do potencial do aço inoxidável como elemento estético arquitetônico. 1963. Engenheiros e arquitetos querem expandir o uso do aço inoxidável além do topo do edifício Chrysler. E sua chance está nas margens do rio Mississippi. Lá, eles submeterão o aço à sua prova máxima. Em meados do século XX, as pessoas começavam a entender que o aço era bonito e que, se fosse usado da maneira apropriada, como foi usado no Gateway Arch, era esteticamente muito agradável. O plano para o monumento é moderno e ousado. O projeto do arquiteto Eero Saarinen é uma curva catenária invertida, 23 metros mais alta que o Monumento de Washington e 90 metros mais alta que a Estátua da Liberdade. O arco alcançaria 190 metros de altura, tornando-se o monumento mais alto da América. Mas ao contrário de todos os outros monumentos, o Gateway Arch não teria um esqueleto interno, nenhum suporte, nenhuma viga. O arco seria formado por apenas 2 revestimentos de aço, uma camada interna de aço carbono e uma camada externa de aço inoxidável. As camadas de aço são fabricadas independentemente em seções triangulares duplas, com 3,8 polegadas de aço carbono na parte interna e 1/4 de polegada de aço inoxidável polido na parte externa. 142 desses triângulos de aço dariam forma ao arco. Cada seção triangular é feita de até 18 chapas de aço inoxidável. Apenas essas 2 camadas de aço, com um preenchimento de concreto na base e algumas hastes de sustentação, dará suporte e força ao imponente arco. A falta de um esqueleto interno era algo novo na engenharia e na arquitetura da época. Havia apenas alguns engenheiros no país que realmente entendiam aquele tipo de projeto. Quando a construção teve início, céticos sugeriam que o projeto estaria condenado. Eles questionavam se apenas 2 camadas de aço carbono e aço inoxidável suportariam o arco, mas Saarinen sabia o que fazia. Construir o arco de ferro o deixaria pesado demais para que permanecesse em pé. E a estética brilhante do aço inoxidável fazia dele o material perfeito para a construção do arco. Mas conforme o arco era erguido, seus construtores enfrentaram um desafio único. No último dia de construção, os trabalhadores enfrentaram um desafio final. O dia começou com frios 4 graus, mas conforme o sol batia na perna sul do arco, o aço começou a aquecer e se expandir. Expandiu tanto que os engenheiros começaram a temer que ele entortasse antes que eles conseguissem colocar a última peça. Os trabalhadores rapidamente começaram a esfriar o aço com água na tentativa de impedir que ele se expandisse.
O aço inoxidável foi resfriado e em 28 de outubro de 1965 a seção O arco de que tanto duvidavam brilhava orgulhosamente ao sol. Quando ele foi proposto em 1940, a maioria das pessoas disse que ele não poderia ser construído e isso se transformou em uma piada local. Por fim, ele acabou se tornando o símbolo da cidade de St. Louis. O símbolo da cidade se tornou um dos destinos turísticos mais populares de todo o mundo. Além das camadas de aço carbono e aço inoxidável, o arco possui um elevador que transporta 6.000 pessoas por dia ao topo dele, oferecendo uma visão única a 190 metros de altura. Com mais de 900 toneladas de aço inoxidável, o suficiente para mais de 14 milhões de talheres, o arco é um testemunho ao uso inovador do aço. Ele serve como estrutura para várias das maiores conquistas arquitetônicas do mundo. Mas para ver sua influência na nossa vida e trabalho, basta olhar para a silhueta de qualquer grande cidade. Sem aço, os arranha-céus que quase alcançam as nuvens não existiriam. E a estrutura que preparou o terreno para tudo isso ainda continua a ser um dos arranha-céus mais famosos do mundo, o Empire State. Ele tem 102 andares e se debruça sobre a 5ª Avenida de Nova York a 300 metros de altura. Mas não é a altura dessa torre épica que permanece como um legado duradouro. É a forma revolucionária como o aço foi empregado em sua construção. Janeiro de 1930. O arquiteto nova-iorquino William Lamb revela o plano de erguer o edifício mais alto do mundo. Ele alcançaria quase 400 metros acima do coração de Manhattan. Para erguer um edifício dessa altura, os engenheiros precisariam de um sólido plano de construção. Eles recorreram a uma simples estrutura de aço pré-fabricada. Para prover a força central, 12 maciças colunas de aço percorreriam o comprimento do edifício. Para facilitar a construção, as vigas de aço para cada um dos 102 andares possuem especificações similares. Isso significa que um andar é igual ao outro e que as vigas se encaixarão perfeitamente. O Empire State ia sendo erguido permitindo que os construtores fizessem quase o mesmo que Henry Ford estava fazendo com o seu modelo Ford T. As colunas e vigas se uniam com facilidade e cada andar repetia o andar que vinha abaixo dele. As construções começaram na esquina da Rua 34 com a 5ª Avenida na manhã de 17 de março de 1930. Para criar a estrutura interna de aço do edifício, 57.000 toneladas de aço estrutural foram moldadas em 210 colunas uniformes. Apenas a capital mundial do aço, Pittsburgh, poderia suprir tal demanda. Como as vigas de aço moldadas em Pittsburgh precisariam ser transportadas rapidamente para Nova York para que a construção do arranha-céu fosse rápida e barata, os engenheiros planejaram uma combinação de linhas de trem, barcas e caminhões que cruzaria mais de 250 quilômetros e 3 estados. De Pittsburgh ao local da construção, o processo inteiro levava apenas 80 horas. Diz a lenda que quando algumas vigas chegavam ao local, muitas ainda estavam quentes. Talvez tenha sido a produção de aço mais eficiente que o mundo já viu. Nos 75 anos desde a construção do Empire State, arquitetos e engenheiros lutaram constantemente para refinar o processo de construção com aço, continuamente pesquisando novas formas de construir edifícios mais fortes, seguros e eficientes. Um dos exemplos mais recentes dos avanços em construção com aço fica a apenas 20 quadras do Empire State. Composto de mais de 10.000 toneladas de aço e alcançando 46 andares, a Torre Hearst é um dos mais novos marcos na paisagem de Nova York. Mas o esqueleto de aço que suporta essa torre não tem semelhanças com a estrutura interna que dá base ao Empire State.
Em 2001, a Hearst Corporation decidiu transformar sua sede de 80 anos e 6 andares em uma torre moderna, mas havia um problema. Diretamente a oeste há um edifício residencial de 50 andares. Se eles construíssem um arranha-céu comum, os escritórios no lado oeste do edifício dariam de frente para uma parede de concreto. Mas eles podiam construir um prédio de outra forma, com um centro de aço. Em uma típica construção dessa altura, a estrutura principal do edifício abrigaria os elevadores, banheiros e áreas de serviço. A estrutura principal no centro também permitiria vista para os 4 lados. Mas como a vista para o oeste já estava bloqueada, os arquitetos optaram por construir a estrutura principal do edifício do lado oeste. Mas uma estrutura central desta forma significa que o peso do prédio não estaria uniformemente dividido. Os engenheiros então fizeram uma construção triangular revolucionária. Projetada para suportar o edifício, chama-se Diagrid, grid diagonal. A solução parece uma série de triângulos simples, mas na verdade é um intrincado sistema de vigas diagonais que correm o perímetro do edifício para suportar o peso sem equilíbrio da torre. O Diagrid fornece o mesmo suporte que a estrutura interna de aço tradicional. Mas com ele, o esqueleto de aço é a parte externa do edifício. Essa construção diagonal externa também tem um grande benefício econômico. Ela exige menos vigas de aço, permitindo a economia de 2.000 toneladas de matéria-prima. Mas o Diagrid não é revolucionário só pelo lado externo. O design também tem um grande impacto na Torre Hearst. Sem vigas estruturais internas, há uma grande área desobstruída. A Torre Hearst, por não depender de colunas, oferece um grande espaço livre no térreo, um grande espaço aberto. Não há elementos verticais, por isso o grid diagonal é o único elemento que dá estabilidade vertical e lateral à torre. Esse esqueleto único é um dos maiores avanços na construção com aço. Ele toma a estrutura interna da construção e a transforma no design estético externo. O sistema de Diagrid da Torre Hearst foi usado pela primeira vez na cidade de Nova York. O sistema é único e não se vê normalmente esse tipo de construção em um prédio de escritórios dessa altura. Mas o Diagrid não é o único uso engenhoso do aço na torre. O saguão exibe o aço em sua força total. O antigo edifício de 6 andares da sede da Hearst é um marco histórico. Como ele não podia ser simplesmente destruído para dar lugar à torre, os arquitetos optaram por incorporá-lo ao novo edifício e o transformaram no saguão e no átrio da nova torre. Os engenheiros empregaram várias colunas maciças de aço para dar apoio. As vigas literalmente suportam a torre de 80.000 metros quadrados no topo do edifício histórico. Mega diagonais são as colunas diagonais que realmente suportam o centro do prédio do 3º ao 10º andar, dando ao arquiteto a vantagem de criar aquele espaço aberto. A Torre Hearst, mais uma vez, mostra a praticidade do aço para revolucionar a construção. A sua beleza realmente chamou a atenção de todos em Nova York. É bem inovador e mostra uma nova forma de se construir um prédio. Por mais de um século, as construções de aço progrediram, permitindo erguer prédios mais fortes e mais altos. Forte, durável, flexível. A versatilidade do aço é evidente na engenharia e na arquitetura norte-americanas. Mas este metal também tem outra qualidade que o torna indispensável: a resiliência. O aço é o material mais reciclado na Terra. Os números atuais mostram uma taxa de 71% de reciclagem, o que é aproximadamente a quantidade combinada de alumínio e plástico. Fogo, explosão ou fenômenos naturais podem curvar ou quebrar o aço, mas aparentemente nada pode destruí-lo. Mas quando fica em pedaços,
o aço pode simplesmente ser derretido, remoldado e reutilizado para novos fins. Sua capacidade de ser reciclado mudou a forma de operar das indústrias de aço. Não mais confinadas às minas de ferro, as usinas de aço agora podem usar latas de cervejas, grades de proteção ou até mesmo máquinas de lavar louça velhas como matéria-prima. Nos últimos anos, o metal reciclável se tornou básico para a indústria do aço, reduzindo os custos na produção e o impacto ambiental. Nosso aço começa com metal usado. Nós o reciclamos e quase 96% de nossa matéria-prima é nada além de metal usado reciclado. São os carros velhos, máquinas de lavar usadas, lava-louças velhas. Nós picotamos, compactamos, separamos e aquilo se torna o nosso ponto de partida. Uma calota de carro se transforma na lâmina de um patim. Uma lata de tinta se transforma em clipes de papel. Um fogão se transforma na viga de um arranha-céu. Para o aço, não há fim. O exemplo mais dramático de reciclagem pode ser visto em um dos momentos mais trágicos do aço. 11 de setembro de 2001. Caem as Torres Gêmeas de Nova York. Os arranha-céus que levaram 5 anos para serem construídos levam menos de 2 horas para vir abaixo. Quase 200 mil toneladas de aço se transformaram em escombros. Os trabalhadores tiram mais de 20 toneladas de aço dos destroços do Marco Zero e as transportam para uma usina de Louisiana. Dentro da fornalha, o resistente aço que suportava o World Trade Center é derretido e transformado em aço líquido mais uma vez. Novas ligas são misturadas a ele para que sirva a um novo propósito. O aço criado é leve o bastante para viajar com facilidade pela água, embora forte o bastante para proteger o que ele virá a transportar. A Marinha norte-americana está moldando este aço para o sistema de vapor da proa de seu mais novo navio de ataque anfíbio, o USS Nova York. Quando pronto, o navio vai medir 208 metros e terá 24 toneladas de aço recicladas do World Trade Center. A grande importância do aço é que ele pode ser sempre reutilizado. Pode sempre ser derretido e transformado de volta em aço. Algo que eu acho muito poderoso nesse material que tem a ver com a sua resiliência. Mesmo que ele seja danificado, mesmo que passe por momentos difíceis, sempre pode voltar à vida e ter outra utilidade. Enquanto a reciclagem dá nova vida ao aço, cientistas continuam a pesquisar novos tipos do metal. Novas combinações de elementos que darão força e forma ao século XXI. Na Universidade da Virgínia, os cientistas de materiais Gary Shillett e Joseph Poon estão desenvolvendo um novo tipo de aço, mais forte do que tudo que já se viu. O Dava Glass é formado pela combinação de ferros e carbono com vários elementos, incluindo o molibdênio e o boro. O Dava Glass é algo completamente único. É um aço amorfo. No aço tradicional, as moléculas estão unidas como cristal e têm, entretanto, uma estrutura molecular uniforme. Mas no aço amorfo, os átomos estão reunidos aleatoriamente, como no vidro, significando que cada seção é diferente da outra. Essa estrutura molecular confusa produz um aço mais forte. Como a invenção do aço inoxidável quase um século antes, o Dava Glass é um marco potencial. Até esse aço ser descoberto, muitas pessoas achavam que o desenvolvimento do aço havia chegado ao fim. O que esse novo aço faz é mostrar que há progressos revolucionários que foram obtidos e que agora são reais. Mas o Dava Glass tem uma grande falha. Ele é frágil. Enquanto o aço mais tradicional tem a capacidade de se expandir e contrair sob pressão, o Dava Glass não faz o mesmo. Ele não é maleável. Ao se deparar com forças extremas, ele simplesmente quebra. Shillett e Poon estão se esforçando para corrigir essa imperfeição.
A fragilidade é um mistério. Então, Joseph Poon e eu temos de trabalhar na ciência desses materiais, procurando elementos que podemos adicionar para mudar a química, preservar a força e tentar aumentar sua flexibilidade e a sua tolerância a danos. Se eles conseguirem encontrar uma solução, o potencial do Dava Glass pode ser ilimitado. Esses materiais podem construir edifícios mais fortes, pontes maiores com menos suportes. Podem estar presentes onde for preciso alta força ou alta resistência à corrosão. Será que o Dava Glass pode trazer novos arranha-céus que superarão o Empire State? Será que ele pode construir pontes que ligarão distâncias inimagináveis? Será que este novo material revolucionará o mundo? Alguns acreditam que ele tem esse potencial. Mesmo hoje, com sua capacidade limitada, o Dava Glass já está sendo procurado. Atualmente, ele está sendo testado no repositório de Yucca Mountain como um possível selante para conter vazamentos nucleares. Esse novo aço tem um grande futuro. Podemos ver que virá a substituir os aços convencionais, se não em uma década, talvez em 2. Faz apenas 150 anos que Harry Bessemer tornou possível a produção em massa do aço. Nesse curto espaço de tempo, o aço remoldou a civilização humana. Da arquitetura épica aos itens aparentemente ordinários a que quase não damos valor. A revolução do aço aumentou as possibilidades da imaginação humana e redefiniu nossas vidas. Hoje, no despertar de um novo século, a indústria do aço está respondendo às demandas de nosso futuro. A indústria do aço daqui a 20 anos será totalmente diferente da indústria do aço de hoje. Estamos trabalhando para reduzir a quantidade de energia para produzi-lo e encontrar formas de reciclar e reutilizar os subprodutos do seu processo de criação. Uma constante sobre o aço é que o homem o tem levado a um processo contínuo. E se aprendemos alguma coisa, é que a história do aço está longe do fim. O design inovador e os usos inovadores que descobrimos para o aço são algumas das grandes conquistas do homem. Versão Marshmallow São Paulo.